Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. O pastor Nildo já deu uma iniciada, né, a respeito da Páscoa, do que significa essa palavra. Até poucos de nós conhecemos, que é o Pessa, palavra em hebraico. E hoje nós vamos conhecer e entender um pouco mais da profundidade dessa festividade. Geralmente a gente está acostumado com a Santa Ceia, com a celebração da morte do Senhor, ou a refeição noturna do Senhor, ou mais popularmente conhecida como Santa Ceia. Ontem eu estava lendo uma matéria de uma igreja episcopal, e ela diz assim a respeito dessa festividade, de tudo isso que está aqui. Ela fala o seguinte: ela diz que na noite em que Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos, celebrou a última Páscoa e instituiu a Santa Ceia, naquela noite a Páscoa foi substituída pela Santa Ceia. Agora, se essa celebração ela acabou mesmo ou não, se nós nunca mais devemos prestar atenção a ela ou não vai ser eu que vou responder. O pastor Nildo vai responder depois. Mas só para que entendam qual é a visão, porque muito provavelmente você não vai ver isso em outro lugar, né? Talvez você já foi em outra igreja e não viu ninguém celebrando a Páscoa, e sim a refeição noturna do Senhor, ou a Santa Ceia. Aqui é feita uma vez por mês, em outras igrejas, uma vez por ano, é feito dentro dessa data. Agora, eu quero que os irmãos consigam entender a importância dessa celebração para o povo de Deus. Você lembra que na Bíblia tem muitas outras celebrações, mas a gente tem que entender a importância e a profundidade dessa. Sabe qual é um motivo interessante? Abre a tua Bíblia em Êxodo 12. Você trouxe a Bíblia, abre comigo aí, acompanha Êxodo, capítulo 12. Só para você ter uma noção dessa festividade. Diz assim, Êxodo 12, o verso 1. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Tem ideia do que é isso? Já ouviu aquela expressão, esse cara zerou a vida? Já ouviu essa expressão, zerar a vida? Começar do princípio? Só para vocês entenderem. Embora o dia da saída deles do Egito fosse lá, vamos inventar aqui, 25 de junho, não interessa, o Senhor disse, amanhã é 1º de janeiro. Deus zerou o calendário deles naquele dia, naquela saída. Só aí você já tem noção da importância dessa data. E continua dizendo, o pastor Nildo já leu essa passagem, esse versículo, mas eu quero ler de novo com vocês, que é o versículo 11, 12 e 13, que diz assim: Assim, pois, comereis, isso o cordeiro, os lombos cingidos, os sapatos nos pés, o cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Só um breve lembrete. Eu sei que o pastor Nildo já falou, mas lembrando da situação aqui, a situação era o seguinte: o povo de Deus, o povo de Israel, estava exilado há mais de 400 anos no Egito. Deus, para fazer com que o povo saísse, enviou Moisés para falar diretamente com o faraó, que falou com ele por várias vezes. E Deus, 1, 2, 3, 4, 9 vezes fez maravilhas, ou em outras traduções, pragas, para que se amolecesse o coração. Isso é uma outra questão, se ele foi induzido a ficar duro ou não. Não é a questão do momento, mas a questão do fato. Por 9 vezes, a resposta para o povo, embora foi não. Na 10ª vez, Deus avisa antes do povo e diz que a 10ª praga seria a morte do primogênito de toda a nação do Egito, seja ser humano ou animal. Mas olha o interessante. Então, aqui está a instituição da Páscoa. Eu não vou ler do 12 até do 4 em diante, porque fala dos emblemas, fala de outras coisas, dos ingredientes que foram usados, e nos próximos dias vai se falar sobre isso. Então nós não vamos ter isso agora.
Mas note o seguinte, o 12 agora. Por que eles tinham que comer vestidos, com sapatos, com um cajado? Por que eles tinham que comer apressadamente? Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto os homens como os animais. Sobre todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal. Que sangue é esse? Um pouco antes, dentro de todo o ritual da Páscoa, se abatia um cordeiro. E o sangue desse cordeiro, ele era passado nos umbrais, como se diz, da porta da casa. E aquele sangue serviria como sinal. Sinal para quê? 13. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, peça, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga por vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Então entenda que essa festa, ela era tão importante para o povo hebreu, que significava que Deus naquele dia estava os poupando e dando uma oportunidade de salvação. Abria-se uma porta naquele momento de salvação. Olha, isso é muito interessante, muito importante entender esse detalhe. Agora, notou que fala em sangue? Aí, se você já foi na igreja uma, duas vezes, você já estudou a Bíblia alguma vez em casa, com alguém, você vai entender que muitas vezes se fala do sangue de Jesus. Já ouviu falar do sangue de Jesus? O poder do sangue de Jesus? Então, quando Jesus vai ser batizado, João Batista, que o batiza, diz assim para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu a correlação? Na noite da Santa Ceia, Jesus pega o pão e diz: ó, esse é o meu corpo, que vai ser dado em benefício de vós, para que todo aquele que coma, né? E o meu sangue, ó, o vinho que estava na mesa da Páscoa, esse significa o meu sangue que vai ser derramado em benefício de vós. Note que naquela noite, tomar do sangue de Cristo e comer do pão significa, assim como pensa, que você está tendo a oportunidade de ser poupado, de ser passado por cima, por alto. É uma oportunidade, é uma porta de salvação. Mas agora vem o detalhe. Por que nós temos que nos aprofundar na Páscoa para entender Jesus? Porque senão, de outra forma, nós não entenderíamos. Acontece o seguinte: hoje muitas pessoas, muitos grupos religiosos entendem que simplesmente aceitar Jesus, participar na Santa Ceia e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador é o resultado final para a salvação. Mas espera aí, não é eu que vou dizer agora, é Deus através do peça. Presta atenção. Romanos 15:4. Romanos 15:4 diz que as coisas que foram escritas anteriores servem hoje para a nossa instrução. Presta atenção. O que aconteceu no dia do Pêssego? Na noite, vamos dizer, vamos ser mais exatos. Quando o sangue foi passado, eles foram poupados. Eles sairiam do Egito para onde? Alguém lembra? Qual era a promessa? Eles tinham uma promessa. O Pêssego foi uma celebração, foi um alívio de fui passado por alto, fomos poupados. Mas qual era o objetivo? Eles se vestiram, se arrumaram para quê? Para onde eles iam? Alguém lembra? Pode falar, pode interagir. Terra prometida, Canaã. Olha a correlação disso. Sangue no umbral, fui poupado, vou para um lugar melhor. Aceitei Jesus, sangue no umbral, vou para um lugar melhor. Existe aqui uma porta de esperança. Agora eu te pergunto, automaticamente eles chegaram na Terra Prometida? Esse é o detalhe. Após a celebração, após o sangue no umbral, após o anjo do Senhor passar e poupar os hebreus, eles tiveram que fugir. Eles tiveram que sair pelo deserto para conseguir, assim, chegar na Terra Prometida. Mas agora eu pergunto, vamos se colocar no lugar deles, tá? A gente tem criança pequena aqui, sabe que é difícil. Só para vir no culto aqui é um malabarismo, né? Para conseguir controlar. Imagina
com um monte de criança. Juntar tudo e sair às pressas para um lugar que tu não conhece. Para uma maneira que você não sabe como vai ser. E se teu filho começa a pedir água, pedir pão no meio do caminho e não tem, e já vamos chegar, filho não chega nunca. Então já começa por aí. É estressante. Não é fácil. Mas eles eram escravos. Eles apanhavam, eles eram açoitados, eles tinham esperança de ir para um lugar melhor, onde eles seriam livres. Olha só, vai pensando nisso. Vai pensando na correlação. Só que para chegar até lá, eles tiveram que passar por um deserto, junto com os seus irmãos hebreus, sob a liderança de um homem, Moisés, seguindo esse homem e recebendo orientações da parte de Deus. Está parecido com o que é isso? Será que quando Jesus instituiu a Santa Ceia, abriu-se uma porta de salvação e automaticamente nós somos salvos? Nós temos que caminhar, infelizmente, não vou dizer infelizmente que vai soar mal, infelizmente não, mas a porta que foi aberta, ela dá para o deserto primeiro, antes de dar na Terra Prometida. E o deserto é caminhar junto com os nossos irmãos nas dificuldades. Resumindo bem, sendo bem direto ao ponto, é congregar, é estar junto com o povo de Deus, sob a liderança de homens. E agora, é sob a liderança de homens. Mas vamos mais a fundo sobre esse assunto de liderança de homens, junto com o povo de Deus. O povo sai, o povo caminha um bocado, chega até o Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, olha o que acontece. Moisés, o homem que falava face a face com Deus, representante do povo, ele se ausenta, ele sobe ao monte para falar com Deus. E por algum motivo, antes eu não entendi o porquê, por algum motivo, Deus não leva uma conversa rápida com Moisés. Deus não diz assim, tá Moisés, é rápido, ó, é isso, desce, amanhã tu volta de novo, passa mais um dia aqui, desce, fica uma semana. Não, por algum motivo Deus chama Moisés e Moisés demora muito tempo. Muito tempo. O que acontece com esse povo? Vai fazendo a correlação, tá? Vai fazendo a relação do povo de Israel contigo aqui na igreja, com você no meio do povo de Deus. Tá? Já vai fazendo para não ficar difícil, para nós conseguir entender onde a gente tem que chegar. Moisés subiu. O líder, o homem que falava face a face, o representante de Deus, subiu. O nosso líder, aquele a quem nós cantamos louvores, aquele que é digno de honra e de glória, ele subiu. Ele subiu aos céus. Ele subiu à presença do Pai. Com quem que nós ficamos agora? Bom, agora o povo de Israel fica no deserto depois daquela maravilha do Pêssar, depois daquele alívio de dizer, fui passado por alto, fui perdoado, meu filho primogênito não morreu. Agora eles passam pela seguinte situação. Agora eles se encontram com a liderança de um homem que era Arão, que não era como Moisés, era mais ou menos assim, mas não era um Moisés. Então na liderança dele. O que acontece? O povo começa a pressionar esse líder, começa a dar pressão nele. A gente quer um Deus, a gente quer enxergar o nosso Senhor. O que ele faz? Pressionado pelo povo. Ele, tá bom, então, cada um que tem brinco, tem colar, traz aqui, vamos fazer um Deus. O homem promove idolatria. O líder da nação promove idolatria, algo completamente condenado por Deus. E aquelas pessoas começam a idolatrar, começam a festejar com aquele bezerro de ouro, algo completamente errado. E naquela situação, um judeu fiel, um hebreu fiel, porque a expressão judeu é bem posterior, um hebreu fiel naquele momento ele tinha três saídas. Ou ele se corrompia junto com os outros, junto com o povo, se corrompia, dava seus brincos, se curvava ao bezerro de ouro, ou ele se corrompia, ou ele ficava quietinho, segunda opção, esperando Moisés voltar, porque ele entendia que aquilo não era a vontade de Deus. Ou a terceira opção, ele pegava a família, os filhos, as crianças, e dizia para eles, olha, não tem condição de andar no meio de um povo desse. Vamos embora para o deserto, porque é só o que tinha na volta. Vamos embora, vamos nos apartar desse povo corrompido. E vão embora. As chances deles sobreviverem no deserto, sozinhos,
é mínimo, é muito pequeno. O que nós vemos hoje? O nosso líder, o nosso Senhor Jesus, ele hoje não se encontra presente visivelmente aqui. Sabemos que o Espírito Santo continua, mas aí nós vemos Arão, nós vemos líderes, homens, pessoas, e às vezes a gente vê esses líderes, esses homens, pessoas, pela pressão do sistema e do povo, se corrompendo. E a gente começa a ver as igrejas se corrompendo cada dia mais. E se corrompendo, e virando idolatria. Uma é muito fria, a outra grita muito, o outro é muito fiasquento, aquele lá o pastor não dá. E muitas pessoas nesse momento tomam as suas atitudes. Ou se corrompem, e daqui a pouco esquece do propósito, do objetivo que é adorar a Deus, se corrompem junto com o povo. Ou se embravecem, que acontece com muitos, já aconteceu comigo, e fica desigrejado. Diz assim, não dá para conviver com essa gente, não tem condição, isso está tudo errado, pega a família e vai para o deserto. Ou espera pacientemente até Moisés voltar, mas junto com o povo, e pode ter certeza que quando ele voltar, o irmão falou da correlação do toque da trombeta com a volta de Jesus, pode ter certeza quando ele voltar, justiça vai ser feita, porque quando Moisés desceu, a justiça foi feita. Aqueles que se corromperam foram destruídos. Aqueles que fugiram para o deserto e talvez se perderam, morreram, infelizmente não foram achados. Mas aqueles que aguentaram, ficaram, mesmo com toda a corrupção, mas se manteram firmes, esses continuaram a jornada até a terra prometida. Então, eu vejo a profundidade do Pêssego nos mostrando o seguinte: a Páscoa e a Santa Ceia, elas são portas de oportunidade. Não é o final. Porém, mesmo que sejam apenas portas de oportunidade, presta atenção. Olha como Deus se importa e quer que toda vez que você celebre a Páscoa ou a Santa Ceia, você se lembre de onde você foi tirado e lembre-se, meu amado, que agora não são flores, é um deserto que tem que ser passado com os teus irmãos, junto com os teus irmãos. Ah, mas e aturar Arão? Atura, faz parte. É claro que a gente conversa muito sobre isso aqui, sobre teologias e teologias, ensinos e ensinos. Muitas pessoas até mudam de ministério, não posso falar nada, eu também mudei, mas, gente, o negócio é não ir para o deserto, e o negócio é não se corromper, se curvar o bezerro de ouro. Fica na presença de Deus, busca estar na presença de Deus. Ah, mas é chato, mas é difícil, não foi fácil. O deserto, a gente só falou por cima. Se você ler, meu Deus, se você for estudar o livro do Êxodo, mas estudar assim, de uma forma bem didática, que nem o pastor Nildo fez hoje, fez a gente comer literalmente o pão e a erva amarga, e aí a gente se colocou no lugar de quem estava lá, e nosso raciocínio foi, se você ler o livro do Êxodo com esse pensamento, com essa textura que nós estamos fazendo aqui hoje, mano, você vai se apaixonar e vai se apavorar da grandiosidade da salvação que Deus deu àquele povo. Só que às vezes nós nos focamos no quê? No maná. Porque o maná era sempre a mesma coisa, era sempre o mesmo gosto, a roupinha é sempre a mesma, né? Não se gastava, mas era sempre a mesma. Porque ser crente é viver no deserto com pouco recurso, mano. E aí a gente começa a lembrar do Egito. Eles lembravam que eles comiam alho, que eles comiam, tão normal o alho para nós hoje, né? Mas na Bíblia fala que eles sentiam o gosto do alho, melancias, melão, eles sentiam carne, não tinha, era só maná, só maná. Então, viu como às vezes aquele ensinamento distorcido que a gente tem, que vai ser só vitória na tua vida, vai ser só graça e só bênção. A pessoa vem com essa visão, pensa que vai estar no Egito, comendo de tudo, e às vezes não acontece, e ela faz o quê? Ela se desanima e bota tudo isso fora, por não entender a profundidade disso daqui. Quando nós vamos rasos só na Santa Ceia, o sangue de Jesus me comprou, o sangue de Jesus me fez a redenção dos meus pecados, estou salvo. Aí começa a perder a graça. O estudo da Bíblia começa a perder a graça. Porque eu estou só levando para o lado, eu estou vivendo um deserto, mas é isso, mano. Ninguém te disse que ia ser diferente disso. É isso aí.
Só que a gente tem que entender e achar graça nisso, achar o perdão de Deus nisso. Essa questão de raízes é muito interessante e muito importante. Por que eu quero dizer isso? Eu vou fugir um pouquinho do assunto, mas para que você preste bastante atenção, porque toda essa alegoria, e por que é bom você estar junto conosco nessa alegoria? Há poucos dias atrás se levantou uma questão sobre tatuagem. Se pode ou não fazer tatuagem. Daí, a Bíblia, quando fala de tatuagem, ela fala lá em Levíticos 19, 28, dentro do seguinte contexto: que se tatuar é errado. Por quê? Porque as pessoas se açoitavam, que fazem até hoje em algumas culturas, se cortavam, se tatuavam para os seus deuses. Era uma forma de idolatria. Bom, aí a pessoa, ela pensou assim, ó, isso é um caso verídico. Tá, eu não vou tatuar nada que seja para Deus nenhum. Eu tatuar o nome da minha mãe, o nome do meu cachorro, o nome da minha esposa, o rosto do meu filho nas costas. Tá, já não seria tão pecado. Fugiu desse contexto de Levítico. Fugiu, deixou de ser pecado. Beleza. Aí, esse detalhe é com vocês. Depois essa questão que eu estou falando do nome do cachorro, do nome da mãe. Mas essa pessoa, ela queria fazer uma coisa diferente. Ela queria fazer o nome de Deus em hebraico nas costas e um pedação do Salmo 51. Linda a ideia, maravilhosa. Imagina aquele Yud, Rei, Vav, Rei nas costas em hebraico e depois o Salmo 51 em português. Um pedaço ali. Bom, então foi totalmente contra o que a Bíblia diz aqui, ó. Foi na contramão, porque a Bíblia diz que não podia fazer nada em idolatria aos outros deuses. Mas o cara vai tatuar o nosso Deus, o Deus de Israel. Pronto, acabou a história aí. Acabou a conversa, pode fazer e deu. Mas ele decidiu se aprofundar nisso daqui, na cultura hebraica, na cultura do povo de Deus. Imagina se tivesse acabado a história aqui só no Evangelho de hoje. Ele ia fazer a tatuagem ponto final. Ele entendeu, e ele viu um rabino explicando que tu não pode pegar a Torá, o livro da lei, ou qualquer outro livro sagrado, e ir para o banheiro com ele. Estou lendo, tá legal, tá ficando bom esse livro aqui. Opa, vou ter que ir no banheiro rapidinho, leva o livro junto. Nem pensar, nem sonho. Você não pode entrar no banheiro com o livro que é do Deus verdadeiro, do único Deus, o Deus de Israel. Seria uma falta de respeito tremenda. O que dirá de carregar um nome santo nas costas, sendo que tu e eu, a gente vai no banheiro, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer coisa pior do que no banheiro com o nome santo. Aí ele entendeu a grandiosidade da questão, ele entendeu toda a cultura por detrás da santificação do nome de Deus, da oração de Jesus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e ele voltou atrás. Ele deixou de cometer, com certeza cometeria um erro. Mas tudo isso foi evitado por se aprofundar. A profundidade na palavra de Deus e o porquê de falar tanto no povo hebreu. Eu vou te resumir de uma seguinte forma. Eu, no meu caso, eu perdi meu avô com uns 12 anos. Eu gostava demais dele. E, claro, criança, só bons momentos a gente teve. Com certeza, meu avô tinha vários pontos negativos. Com certeza, muitos pontos negativos. Mas eu não o conheci. E nessa saudade que bate muitas vezes, o que eu faço para conhecer melhor o meu avô? Eu converso com meus tios. E aí, indo a Porto Alegre, conversando bastante com a minha tia, que era a filha mais nova, a caçula, que o caçula geralmente é o que recebe mais carinho, ela me mostrou melhor quem era o meu avô. Eu entendi muita coisa a respeito do meu avô. Então, toda vez que nós nos aprofundamos no Pessa, nas festividades e outras coisas que vão ser ditas daqui para frente, nós nos aprofundamos na personalidade do nosso Deus. E é isso que nós devemos fazer. Hoje, a gente tem que ir embora daqui com o seguinte: a gente não pode esquecer do ponto principal, que quando nós celebramos tanto a Páscoa como a Santa Ceia, nós devemos lembrar que foram abertas portas de oportunidades. Nós temos que lembrar que a gente precisa caminhar com os nossos irmãos, que se nós não caminharmos, nós não vamos alcançar a terra prometida. E é um fato,
Se você duvida do que eu estou falando, leia os evangelhos, leia as cartas. Em momento algum, eles dizem que a salvação é dada assim. Aceitou, pronto, acabou. Vive do jeito que quiser e não tem problema nenhum. Não. Ali se começa uma era cristã. Se você já estudou o que é a era cristã, o que os cristãos faziam, estuda, vale a pena. É bom demais entender. Lembrar que é uma caminhada, que não estamos sozinhos e que temos que esperar Moisés voltar. Temos que esperar Jesus voltar. Não adianta de nada nós nos indignarmos agora, a gente pensar em parar com a caminhada, a gente se desiludir, eles se desiludiram, a comida não era boa, as amizades não eram boas, todo mundo estressado, um ambiente estressante é o que a gente vive hoje. A gente vive um ambiente estressado, um mundo estressante que nos cansa. Mas não desiste. Continua, que para chegar na Terra Prometida, além do sangue do Cordeiro, tem que ter obediência, tem que ter persistência. Amém? Gostaria de orar com os irmãos essa noite, para estar finalizando. Querido Deus e amado Pai, queremos chegar nesse momento, Senhor eterno, Deus de Jeová, Deus dos Hebreus, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, por favor, meu Deus, queremos nos aproximar da Tua presença e Te agradecer por todas as vezes, Senhor, que o Senhor insistiu com o Teu povo no passado para fazer celebrações, por todas as vezes que o Senhor insistiu na palavra de Deus e por todas as vezes que Cristo Jesus insistiu para que nós tivéssemos conhecimento de Ti, Pai. Queremos agradecer por hoje nós podermos estar nos aprofundando, Senhor. Vivemos com certeza um momento turbulento da igreja, um momento em que muitos líderes têm se corrompido, muitas pessoas têm escolhido, Senhor, se curvar a um cordeiro do que esperar Jesus voltar. E nesse momento, Senhor, queremos Te pedir que o Senhor tenha paciência conosco e que nos ajude a nos aproximar cada vez mais de Ti, Senhor. Cada vez nos aproximarmos mais das Tuas bênçãos, mas através dos esforços de buscar o Senhor. Sabemos que não somos merecedores de absolutamente nada, Senhor. E que se não fosse o sangue de Cristo Jesus, nós não estaríamos aqui, Senhor. Sabemos que os hebreus, na época, para os egípcios, a diferença era mínima, Senhor. Eles não tinham culto, eles não tinham dias de adoração. Qual era a diferença deles, Senhor? Era uma promessa. Eles tinham uma promessa e nós temos essa promessa também. Então queremos nos agarrar a essa promessa que, através do sangue de Cristo, da obediência a Cristo e da perseverança, como a Bíblia fala em Mateus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Queremos Te pedir que o Senhor nos ajude a nos perseverar, Senhor. Perdoa as nossas falhas, nos ajude a nos suportarmos uns aos outros, Senhor, pois todos temos defeitos. Pedimos tudo e agradecemos em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Pastor Nildo. Vamos lá.